Mastim das Sombras. Esse bichão aí é um cachorrão do Plano das Sombras. Então ele é o extraplanar do Mundo das Sombras, que é um mundo bem parecido com o nosso, só que um pouco diferente. E ele tem umas características bem bacanas, porque não é um desafio muito elevado, mas ele também não é um desafio muito baixo. E aí, ó, 2 machinhos na moto aí, ó. E ele faz parte de um grupo de criaturas que eu acho totalmente colocada de escanteio, que são os canídeos. Porque um cachorro brabo, um cachorrão de guarda e tal, o bicho tem nível 1. Um lobo tem nível 1. E aí você pensa, cara, você pode ser o cara mais forte do planeta, meu amigo. Se você tem um cachorrão brabo, gigantão, latindo pra você, você vai ficar com medo, cara. Você vai regredir. Porque os cães têm essa capacidade de tacar o desespero no coração das pessoas. Então, eu não vejo como pegar uma criatura dessa que vive nas sombras, que é um cachorrão grandão, que ele é de tamanho médio na base, mas ele pode ser progredido para tamanho grande. Aí ele sobe 3 níveis, aí mais 5 vai virar nível 8, tá? Ele é um desafio muito bom, principalmente nesse nível, tá? De nível 5, esses inícios aí. O que ele tem de característica mais bacana? Bom, primeiro, ele é um cachorrão. Segundo, ele é do Plano das Sombras, então ele já vem com todo o pacote mundo escuro, né? Que é visão no escuro, ele tem faro, ele sabe rastrear, ele tem iniciativa alta, ele tem habilidade de esquiva, né? Que ele consegue evitar danos massivos. Ele tem uma habilidade chamada Camuflagem das Sombras, que é no ambiente escuro, ele simplesmente desaparece. E nenhum tipo de luz que não seja a luz do dia ou a magia luz do dia é capaz de anular esse efeito. Então ele aparece para atacar, mas se ele ficar escondidinho, meu amigo, ele vai espreitar, ele vai andar e você não vai nem ver. Ele é sempre neutro e mal, porque é a característica da espécie, ele é neutro e mal, ou seja, ele tem seus próprios interesses, e ele é mais inteligente do que as criaturas animalescas normais, que geralmente tem inteligência 2 e tem inteligência 4. Então ele é um pouco mais. De características bacanas que ele tem uma mordida bem doída, um bônus básico no ataque aí de mais 7. A mordida dele é um D6 mais 4, porque ele tem foco e força na mordida. E ele tem uma habilidade bacana que chama-se imobilização. Então, quando ele morde, automaticamente ele pode iniciar uma manobra de imobilizar uma criatura de mesmo tamanho até uma categoria acima da dele. Ou seja, mordeu, ele vai tentar te paralisar. E outra coisa que ele tem é uma habilidade chamada ladrar, que ele vai fazer os barulhos dele, os latidos e rosnados dele, e obriga todo mundo que estiver até a 100 metros dele, ouça bem, 100 metros de distância dele, a fazer um teste de vontade, ou no D&D Carisma, né, no quinta edição, com CD 13. Se não passar, vai causar pavor por 2d4 rodadas. E o pavor é simplesmente abandonar o lugar e se afastar da fonte do barulho. Então ele é considerado um ataque sônico de área, tá? É uma ação mental de medo. Então, ele quando vai atrás de uma vítima, ele é meio implacável nesse sentido. Então, se você já chega aí no combinho, ele avança, ele rosna, ele ladra e ele imobiliza, ele vence fácil o que ele tem que fazer. E o bom disso daí é que, como ele pode ser uma criatura invocada e ele tem uma tendência neutra, ele pode obedecer o invocador ou não. Depende dos próprios interesses dele. Então, pode ser que ele seja usado também como um elemento, se for invocado, como um elemento aí de agente duplo, que pode até virar casaca em cima do próprio conjurador, tá? Então, mais ou menos assim, uma descrição que o livro traz é que eles preferem lutar nas sombras, logicamente, nas áreas escuras, que ele recebe um monte de vantagem. Ele não tem medo de fontes de luz, de fogo, nem nada disso. E ele vai tentar afastar sempre aqueles que não estão
relacionados com o alvo deles. Então, esse ladrar é mais para assustar aqueles que estão ali, que podem virtualmente atrapalhar ele, do que realmente apavorar a sua vítima. E uma coisa interessante é que essas criaturas que forem extraplanares malignos não são afetados pelo latido dele, não se assustam. Então, só criaturas não malignas de outros planos, ou as criaturas desse plano aqui que não escapam desse cachorrão malvado. É um cão de guardazão, né? Brabo. É um cão de guarda nervosão. E eu gosto de usar, nunca assim usei em uma campanha longa. Eu lembro de ter usado ele uma vez no encontro há muito tempo atrás, na edição 3.0 ainda, não era nem a 3.5. E o pessoal afinou pra ele. Você consegue. É possível usar negócio animal nele pra você ficar aliado e conseguir ter um de meio que de pet? Sim, é possível porque existe, Domar, né? existe suplementos e evoluções, né, do companheiro animal que permite você usar extraplanares e criaturas bestiais. Aí fica massa, né? Se tem um cachorrão desse. Mesmo porque a lógica do sistema de companheiro animal, ela se baseia mais no nível de desafio da criatura e do personagem. Então acredito que se o mestre for bonzinho e a criatura tiver um nível de desafio equivalente, não vejo problema. Só arrumar um lore aí, um plotzinho que una as duas criaturas. Uma vez um paladino quis pedir um Velociraptor de montaria, o nível era equivalente eu dei. Mas aí ele ia virar um Velocipastor. Exatamente. Não assistiu o filme? Não assista. Tem um canal chamado Super 8 que contou o filme inteirinho sem você precisar assistir. Aí você vai lá e sabe tudo. Ele mostra algumas cenas, ele comenta, você ri e não assiste. Super 8. Ótimo nesse caso, vale a pena. Nossa, foi assim que eu assisti o filme, quer dizer, que ele me contou do filme. O Magia das Sombras, ele é legal assim. Eu já vi usarem, nunca usei, mas eu já vi usarem ele como uma criatura, entre aspas, aleatória do mundo das sombras, e nesse sentido ele é legal, porque ele é forte o suficiente para, se os personagens forem de nível baixo, eles entenderem que eles não estão num passeio do parque, que o mundo das sombras, o plano das sombras é para ser um plano perigoso, então ele é forte o suficiente para dar um susto, mas não o suficiente para sair massacrando. Exato, mesmo porque é um cachorro, né? Mesmo porque é um cachorro. Faz sentido você ter ele nesse plano, porque ele é conjurado, e então qualquer pessoa que tem algum grau de... Qualquer conjurador que tem algum grau de ligação com o plano das sombras pode querer conjurá-lo. E eu já vi ele usado como pet, assim, como companhia animal. Assim como tem Goblin com Org, é muito comum que humanoides do mundo das sombras usem ele como cão de guarda, ou como cão de caça, em alguns casos, por causa do poder dele. Ele é muito bom, é muito forte. No quinta edição, eu acho que ele fica um pouquinho mais fraco do que no 3.0. Mas Pathfinder abandonou, Pathfinder não pegou ele. Mas ele tem uma versão alfa na quinta edição, que é um pouquinho mais forte, que tem esse ganido, esse uivo dele aí, que assusta. O Machine básico não tem mais, mas aí o Machine alfa tem o uivo assustador. É bem bom, eu gosto, eu recomendo. Tem outra coisa que eles falam na descrição, é que você pode encontrar essa criatura em matilha. E aí se você encontrar a matilha, você tá lascado. Porque aí é um monte de nível 5 querendo te morder. E o Ivano aí pra você. E o Ivano pra você. E aí, se você corre do Pincher, daquele seu primo, tá? Eu não vou comparar porque o nível do Pincher é maior, mas se você corre do seu Pincher, imagina um grupo, imagina uma alcateia de Pinchers. Mas é porque todo Pincher tem nível de bárbaro, né? Ele é extraplanar, né? Ele é do plano do ódio. Todo Pincher tem nível de bárbaro, eles entram em fúria. Aí é mais difícil, é bicho com classe. Não, eu nunca vi um Pincher que tivesse classe.